Bom dia, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona a fisiologia do nosso corpo. E eu não estou falando do nosso corpo físico, mas de todos os nossos corpos. Eu não vou dar uma aula sobre os 7 corpos, mas eu vou trazer para você o básico que você precisa saber para quê? Para saber de onde vem o teu poder, para saber quem é você, para saber se é verdade, se não é, se nós somos divinos ou não, onde que está o nosso DNA genético divino, aonde está a divindade em nós. Tá? Muitos estudos já foram feitos sobre 7 corpos, muitas comprovações. Eu consigo ver eles nos meus atendimentos, tá? Eu já vi os corpos das pessoas, eu consigo ver como ele tá e fazer as devidas limpezas ou consertos, vamos dizer assim, que são necessários fazer em cada atendimento, né? Então, quando eu estou em atendimento, eu consigo ver os corpos das pessoas, eu faço esse alinhamento desses corpos. Por quê? Porque antes, para levar as pessoas para o corpo de Cristo, ou para Barbelô, que é onde nós estamos agora no corpo de Cristo, em formato de centelha divina, lá onde eu já falei várias vezes para vocês, que só tem paz, amor, harmonia, alegria. Para levar as pessoas que eu atendia para lá, eu colocava elas dentro de mim, né? Eu me tornava elas e aí eu levava elas. Por quê? Porque com a minha frequência, com o meu conhecimento de onde é, eu conseguia levar qualquer um. Consigo ainda fazer isso, tá? Mas me foi ensinado uma outra forma de fazer durante os atendimentos. Que aí eu faço como? Eu alinho os 7 chakras, que é o corpo energético. E aí eu alinho os 7 corpos. Ao alinhar os 7 corpos, eu consigo te colocar na frequência do corpo de Cristo ou de Barbelô, que é quando Deus nos fez, o momento da nossa emanação, o momento que nós fomos criados, o momento da unicidade, antes da nossa criação. Aí eu consigo levar vocês para qualquer um desses lugares. Então eu alinho para poder levar você lá. Olha que legal. E aí, Ana, o que isso tem a ver com o quê? Então vamos lá. Eu já falei um pouquinho nos stories sobre isso, agora eu vou falar aqui mais especificamente. Nós temos 7 corpos, tá? Nós temos o corpo físico, que é esse aqui. E o corpo físico, gente, a gente pode entender como o corpo físico e também como as manifestações na matéria. Tá? Entenda então, quando eu falo de corpo físico, o teu corpo físico e as tuas manifestações na matéria, tá? Teu carro, tua casa, teu apartamento, teus relacionamentos. Então, aqui no corpo físico, tá? O corpo energético é o corpo onde ficam os nossos chakras, a nossa energia, os nossos centros de energia, tá? Então, é o corpo 2, corpo energético. Depois desse corpo energético, que fica a 1 centímetro desse nosso corpo, tem o corpo emocional, ou o corpo astral, que é o corpo onde nós sentimos as nossas emoções, onde fica marcados os nossos traumas, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas culpas, aquelas coisas irracionais, mas que dói muito no nosso coração, os nossos traumas, todos eles foram ficando ali, guardados. Tudo que tu experimentou, tá? No próximo corpo é o corpo mental inferior. Então ali vem todas as tuas crenças, todos os teus pensamentos, a tua cognição, a tua inteligência humana, a tua forma de ver as coisas, de racionalizar sobre as coisas, a tua mente está ali. Tudo que tu pensou, que aí tu foi tendo um sentimento sobre isso, aí passou para outro corpo, aí desse corpo passou para o energético, e do energético você plasmou no físico. Entende como é que funciona?
Então você pensou, pensamento, você pensou no corpo mental inferior. Aí você teve um sentimento em relação àquilo. Aí quem teve esse sentimento? O teu corpo astral, o teu emocional. Aí ele teve alguma emoção, algumas reações. Foi pro corpo energético. Do energético foi pro teu físico. Ok? Deu para entender isso? Pronto. Então agora a gente vai subir, porque isso é o teu ego e é desta vida. Subindo um corpo a mais, a gente vai pro corpo quinto, que é o mental superior. O mental superior, ele já tem aquela sensibilidade e ele tá mais acessado à divindade. Tanto é que ele faz parte da tríade superior que a gente fala. Por que tríade superior? Porque são 3 corpos, sendo que o búdico se divide em 3 subcorpos. Mas o mental superior é o corpo onde tem a sua intuição, onde tem a sabedoria universal que você pode acessar, onde tem aquela sabedoria que você não sabe da onde, tá? E aí, mas ainda é racional, ainda ele é mental, por isso que ele é um mental, só que ele é superior, é um mental que pensa com uma mente divina, vamos dizer assim, tá? Subindo mais um corpo, nós temos o búdico, que pode ser chamado também de corpo crístico individual, que é onde eu vou te deixar nessa vida. Até então eu tenho autorização para te deixar neste corpo, de forma consciente, que é onde? Acessar o Cristo interno, acessar a sabedoria da unicidade, acessar os registros akáshicos, aonde tem toda a sabedoria da tua vida e de todas as vidas de toda a humanidade, aonde tem a sabedoria da divindade, aonde tem os sentimentos de amor incondicional, aonde tem os pensamentos de alegria, aonde tem a intuição divina, a sabedoria divina, aquelas coisas que você sabe fazer, mas não sabe como sabe fazer, mas você sabe como é que é e você sabe fazer. Eu sempre conto para vocês que eu estudei muito, eu sou historiadora de formação, eu estudei muito, mas eu não estudei muito arquétipos o suficiente para saber o que eu sei. Por quê? Porque isso veio da consciência crística. Quando eu tive as minhas filhas, eu acessei lá na consciência crística, eu ainda não estava desperta do corpo 6, tá? Mas eu já acessava em atendimentos e em meditações o corpo 6. Então, de um acesso no corpo 6, que ficou aberto, eu acessei o quê? O entendimento dos arquétipos na vida humana, de como eles podem nos curar. E tudo que vem desses corpos superiores vem descendo, e ao descer, ao se reduzir nos outros corpos, vai chegar a manifestação no corpo energético e físico. Entende? Por que se tu fizer só reiki, apometria, constelação familiar, barra de axis, entre outras coisas, por que se você fizer só essas técnicas do mundo, você não vai conseguir transpor a barreira e cocriar a realidade que tu quer? Por quê? Porque vem desses corpos inferiores e o ego não cria nada. Eu venho falando isso para vocês há muitos anos. O ego não cria nada, ele manifesta e ele tem medo de perder. Então você pode sim manifestar com a imaginação do teu corpo, do teu mental inferior, das tuas emoções? Pode, mas nunca vai ser uma criação, nunca. Criação só vem deste corpo, que se chama búdico, que é onde tem a imaginação Deus. A imaginação que cria na tua vida, os desejos de alma, os desejos para a tua vida. Aquilo que a gente falou na live de ontem, a semente que você é, tem uma árvore dentro. Esta semente, esta árvore está neste corpo 5, nesse corpo 6, tá?
Os 3 corpos superiores permanecem ad infinitum. Os 4 inferiores mudam de vida em vida, ou seja, a tua personalidade, a tua forma de pensar, a tua forma de reagir, isso muda em todas as vidas. E 99% de todas as pessoas do mundo acreditam que são os 4 corpos inferiores, ou seja, que acreditam que são o corpo físico, a sua energia, os seus sentimentos e emoções e os seus pensamentos. E você não é nada disso. O que você é aquilo que permanece para sempre, ou seja, búdico, átmico e mental superior. Olha como a gente vive a vida errado, porque a gente vive a vida baseado nesses 4 inferiores e lutando contra eles, querendo perdoar aquelas emoções que estão lá gravadas, as culpas que a gente tem, os medos que a gente tem, os traumas que a gente tem. Lá embaixo a gente não consegue perdoar. A gente fica querendo se livrar de vícios. Os vícios estão aonde? Os vícios estão lá, no nosso emocional. Todos os vícios estão lá no nosso emocional. Tudo que é dor, doença, morte, medo, tá tudo lá, emocional e mental inferior. Tudo que vem desses corpos vai plasmando no energético e depois no físico. Como que a gente cocria com Deus estando na nossa consciência crística? Não dá para cocriar com Deus no mental inferior, no emocional, não dá. Você manifesta. Aí você pode manifestar 10 mil, sim. 100 mil, sim. 100 milhões, sim. Mas você sempre vai ter medo de perder. E você vai saber que existe dentro das infinitas possibilidades a possibilidade de uma você pobre e de uma você milionária. Mas se você cocriar a partir da consciência crística, ou seja, do seu corpo 6, esse medo não existe. Nada disso existe. Por quê? Porque você vai estar fazendo o que é desejo da sua alma, o que é desejo do teu Cristo interno, de Deus para você, da sua parte divina. Nesse lugar de consciência crística, de acesso do Cristo interno, você acessa as infinitas possibilidades dentro da árvore que você é, que você escolheu manifestar aqui. Só que lá tem mais um segredo. Se você escolher no Cristo, a partir da sabedoria dos seus acessos, ser uma outra árvore, você também pode ser. É uma liberdade total que tem. Você quer cumprir karma? Pode cumprir. Se não quiser, não precisa. Você simplesmente solta. Porque o karma é feito em qual corpo? Alguém conseguiu entender o que eu tô falando? Em qual corpo é feito teus karmas? No ego. O ego faz karma. Os corpos superiores não têm karma. Então, se você vive a partir da consciência crística, você não tem mais karma. E o que é essa consciência crística? Ela é infinita, mas é a consciência do amor incondicional, de que você é tudo e todos o tempo todo, inclusive Deus. E Deus não tem karma. E, portanto, o filho dele também não. Errou, tá perdoado, se perdoa, o Espírito Santo vai lá e corrige os erros que tu cometeu. Eu vou botar meu café frio fora, peraí. Só que
que isso, gente, na consciência crística, eu tô trabalhando de pantufa. Só que isso, gente, na consciência crística, você não comete mais erros contra o Filho de Deus e nem contra você. Você não tem mais vícios. Você não tem mais medo. Não que uma coisinha assim você não tenha medo, sabe? Você não leve um susto, você não tenha medo. Mas é só o teu instinto. O teu instinto tá em qual corpo? O teu instinto tá no corpo emocional, tá? Então tá no teu terceiro corpo, o teu instinto, que é aquele olho por olho, dente por dente, tá lá. Então tu tá lá no corpo emocional, o teu instinto. Então tu aconteceu alguma coisa contigo, tu reagiu instintivamente, né? Mas automaticamente tu tá na consciência do sexto corpo, tu já sobe pro sexto corpo e volta, e o teu terceiro corpo vai responder, o teu instinto vai responder ao sexto corpo. Eu não consigo, sem você fazer o protocolo de cristificação, te deixar de forma consciente no sexto corpo. Mas fazendo o protocolo de cristificação, que é o meu livro de 150 dias, você estará no sexto corpo de forma consciente. Aqui na vida manifestada. É ele que vai mandar em todos os outros corpos seus. E inclusive no físico ou na matéria, na manifestação, nas tuas experiências, tá? O que eu vou conseguir fazer com você no ritual? Por eu estar no sexto iátmico e sétimo corpo, que é Barbelô, que é o momento da nossa emanação, por eu conhecer esse lugar e estar lá, eu sei que eu sou um com tudo e todos, inclusive com você e com Deus ao mesmo tempo. Então eu vou acessar esta frequência, eu vou te alinhar todinho, chakras, todos os corpos, tá? A gente vai limpar todos os corpos. Esse emocional aí que guarda as tuas crenças, sim, nós vamos tirar as crenças daí. E esse mental, Ana, que tem essas coisas dogmáticas, que pensa repetitivo, tal coisa, paradigmas, limites, você vai também limpar? Sim, tá? E aí a gente vai trabalhar a partir do sexto e sétimo corpo no ritual, trazendo a manifestação para os corpos inferiores, até chegar no corpo físico e na matéria. Entende por que é tão poderoso? Que poder que eu vou usar? O teu. O teu poder. O Cristo interno. A vontade do Cristo interno para você. Entende? Quem que vai estar nos auxiliando? A divindade. A divindade. Entende? Por isso que eu disse, eu tenho falado para vocês faz uns 20 dias que eu acessei essa forma de fazer isso prática e fui autorizada a fazer para você, por você, tá? Faz nem um mês. Tudo isso eu já sabia, tudo isso eu já fazia, tudo isso eu já falava. Peguem meus vídeos ali de 4, 5 anos atrás, eu não tô dizendo a mesma coisa. Só que dessa vez eu vi essas frequências, esses corpos que eu já conhecia, e eu fui autorizada a fazer por você, em você. E isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal, porque é a vontade de Deus isso para você. É como se eu tivesse recebido uma graça divina e cada um que vem a mim recebe a graça também. Por quê? Ai, gente, vocês vão ver quando vocês estiverem no corpo 6. Não tem como você querer um negócio só para você quando você tá no corpo 6. A primeira coisa que eu fiz quando eu despertei a consciência crística foi derramar sobre as pessoas que tentaram impedir a minha iluminação graças divinas. Por quê? Porque eu sabia o que no mundo
elas poderiam sofrer de consequências por tentar impedir um trabalho. Porque não é a Ana Long. Eu não sou a Ana Long. A Ana Long não tem nenhuma importância para o mundo. Quer dizer, todos nós somos importantes. Enfim, Deus quer se experimentar na nossa plenitude. Mas o trabalho que tem atrás desse personagem Ana Long, dessa pessoa que Deus encarnou como Ana Long, o trabalho que tem por trás é um trabalho da divindade de milênios para vir se expressar agora, nesse tempo e nesse espaço. Da mesma forma o trabalho do Hélio Couto. Então quem tentou impedir o trabalho do Hélio Couto vai receber, gente, eu corto todas essas frequências, tá? Mas a pessoa que tenta impedir ou atrasar um trabalho em nível de corpos búdicos, de átmicos, de corpos superiores para a humanidade, tipo um servo da humanidade, um professor de Deus atuante como servo da humanidade, quem tenta impedir esse tipo de trabalho, atrasar ou tratar isso de uma forma pejorativa, tem consequências inimagináveis. Inimagináveis. Entende? Então, o que eu fiz? Quando eu tive consciência, que eu despertei a consciência crística, a primeira coisa que eu fiz foi derramar as graças de todo o meu trabalho para esses que tentaram me impedir. Foi a primeira coisa que eu fiz. Estupidiana, qual foi a primeira coisa que tu fez quando tu despertou? Foi isso. Eu agradeci e derramei as graças de todo o meu trabalho que eu já tinha feito e de tudo que eu fosse fazer adiante sobre eles. Porque, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Isso é consciência crística. Isso é consciência crística desperta. Tá? É isso que é. É esse o entendimento que a gente tem. É outro nível de consciência. É muito diferente. Um ego nunca vai entender um negócio desse. Nunca. E tudo bem. Ele não precisa entender. Os nossos 4 corpos inferiores estão aqui para serem usados pela nossa divindade. Ou seja, pelo nosso corpo átmico, búdico e mental superior. Então, esses 4 que estão aqui, que são os mais palpáveis, que a gente experimenta no dia a dia, esses corpos estão aqui única e exclusivamente para o uso de Deus através de nós. Quem é Deus? Nosso corpo átmico e búdico. E ele se experimenta através de nós nesses 4 inferiores. Olha que lindo isso. Agora eu estou te explicando de uma forma muito simples e científica como nós somos, como Deus atua em nós, como Ele atua em nós o tempo todo. Aí vê se tem lógica alguém dizer que Deus não interfere no mundo, se Deus é o próprio você, é o próprio todo mundo. Se sem Deus você não existe. O sopro da tua existência não está no físico, não está no energético, não está no mental, no astral, no emocional e não está no teu mental inferior. O sopro da tua vida está na divindade que está em você ao tempo todo. Ontem à noite eu acessei uma felicidade de existir e estou muito grata por estar aqui com você. Ai, que lindo, Fer. Eu e Peru, Karina. Eu experimentei hoje cedo, Fer. Ai, que lindas. Vocês vão acessando, tudo que eu acesso vocês vão receber. Tudo. Vocês e outras pessoas lá do outro lado do mundo, porque a minha consciência é compartilhada, 100% compartilhada. Então, tudo que eu acesso,
Vocês vão acessar. Lembra que os mestres do registro disseram que eu tenho a facilidade de pensar, sentir e o toque de Jesus? Como que eu posso ter isso? Porque eu acesso a consciência dele. Eu acesso o lugar onde todos somos a mesma consciência. E o corpo crístico de repente não está em você? Está em você. Você acessa cada vez que você sente amor incondicional, cada vez que você sente amor puro, você acessa Barbelô. Cada vez que você não tem como acessar isso nos corpos inferiores. Então você sobe. Só que você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque tem os impedimentos no teu corpo astral, no teu corpo mental inferior, das tuas crenças, das tuas emoções, dos teus traumas, das tuas culpas, de tudo aquilo que tu guardou como bolas pretas ou quadrados pretos, que às vezes eu vejo bolas, eu vejo quadrados pretos, né? Você guarda assim, tipo umas pedras dentro desses corpos. É como, sabe o átomo, o desenho do átomo que tem o núcleo, aí tem aquelas órbitas com umas bolinhas, que são os elétrons, tá? O teu corpo, por exemplo, astral, eu vejo eles assim em 3 linhas. Quando eu abro um corpo astral, eu vejo 3 linhas, né? Aí eu vejo uma linha com pequenas dores e traumas, né? Aí eu vejo uma linha no meio com médias dores e traumas, que aí tem umas bolinhas maiores, né? E uma linha com grandes traumas e dores, que aí chega a ser desse tamanho, assim, os negócios que eu vejo aqui nesse corpo, né? E aí, o que eu faço? Limpo tudo isso, fecho e alinho. Aí eu vou pro superior, pro mental inferior. Aí faço a mesma coisa, abro, vejo as 3 linhas e limpo primeiro os pequenos pensamentos, pequenas crenças, né? Depois as médias, depois aquelas grandes, né? E vou limpando, é assim. Aí fecho e alinho. Aí subo pro corpo mental superior, búdico e átmico, e a gente entra no corpo de Cristo. Eu sei que falando assim, e eu não gosto muito de ficar falando assim, porque como vocês não conhecem esses lugares, ou a maioria pelo menos, eu acredito que não conheça, parece que eu tô falando de algo muito distante. Mas eu vim trazer para vocês o conhecimento dos 7 corpos de uma forma bem simples, porque isso é um conhecimento metafísico. É o conhecimento de bruxos, de curadores espirituais, de psíquicos, de videntes, de não sei o quê, né? É um conhecimento metafísico, vai além do físico. E a gente vai além da metafísica aqui, nesse conhecimento, nesse meu canal, naquilo que eu trago para vocês. A gente vai além da metafísica. A gente vai para a ciência espiritual, para o conhecimento espiritual. Por que eu digo ciência espiritual? Por que o Emmett Fox fala de oração científica? Porque a oração científica é aquela oração que ela tem o mesmo resultado para todos que fizerem. Por isso científica. É a mesma comprovação, a mesma coisa o protocolo de cristificação. Todos que executarem o protocolo de cristificação terão o mesmo resultado. Executou, vai ter o mesmo resultado. Vai se lembrar, vai acessar o corpo 6 e vai estar desperto no corpo 6. Mas você vai ter que aprender a sustentar para permanecer lá. Aí vem o livro 2. Que ensina a sustentar a consciência crística na forma humana. E depois vem o livro 3, que aí a gente acessa o corpo átmico e permanece lá, aqui na forma humana ao mesmo tempo. A gente vai estar acessando alguma coisa, sim, mas essa coisa, somos nós mesmos. Onde está o teu subconsciente?
Qual desses corpos é o teu subconsciente? Escrevam aí, eu quero ver se vocês têm consciência de qual desses corpos que eu falei agora é o teu subconsciente. Lembra que o Joseph Murphy fala? O Joseph Murphy fala que o que você fizer no seu subconsciente vai acontecer? Como se o subconsciente fosse Deus? Então, qual é o subconsciente? Ah, meu celular tem um negocinho ali, parece que sou eu, mas não sou eu. E aí, garotada? Qual desses corpos que eu falei agora, se vocês têm alguma ideia, seria o subconsciente? Qual seria o subconsciente? Aquela parte do cérebro que a gente não usa. Qual seria? Aquele que, se a gente acessar e impressionar, resolve tudo. Qual seria? Será que o nosso corpo emocional é o nosso subconsciente? Será que o nosso corpo mental inferior é o nosso subconsciente? Ou será que é o nosso mental superior, o nosso subconsciente? Qual deles que é o nosso subconsciente? Vou dar uma dica desses três. Mental superior é Fernanda. Mais alguém? Mônica, corpo inferior e o sub. E o superior. O mental inferior e o mental superior. Você entende que se a gente fizer um ritual e não acessar o teu subconsciente e limpar lá o que tiver, não vai adiantar nada? Por isso que você pode ir no evento vibrar 1000 Hz e depois você volta para sua vida e não muda nada. Porque você vai dar uma impressionada ali no seu emocional. Vai dar uma conversada com o seu mental inferior, mas não vai mudar nada. Só muda se subir pro superior. Entendeu, amores? Então eu vou fazer uma magia com vocês, uma mágica nesse ritual? Vou fazer assim uma porção mágica? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Só vou te botar no colo de papai. E lá tudo vai se resolver. Ai, Ana, mas você disse que a gente nunca saiu de colo do papai. Não saíram mesmo, mas não sabem que estão lá. Não conseguem experimentar. E aí não vai. Tá? Não vai. Amores do meu coração. Amores do meu coração. Vai ser incrível esse ritual. Vai ser incrível. E eu vou te ensinar depois como sustentar isso, tá? Que a gente vai fazer. Mas vai ser fácil, porque não vai mais ter aquilo que bloqueava ali no teu astral e no teu mental inferior. Vai estar limpo isso aí. Entende por que tu vai conseguir? Entende por que é tão maravilhoso? Por isso que a gente vai trabalhar lá. A gente vai trabalhar arrumando e organizando esses 4 corpos inferiores, que é a tua vida aqui. Tudo. Organizando a partir do 5º, 6º e 7º corpos. Trazendo para baixo a vontade divina para manifestar. É isso que a gente vai fazer. Tá? É isso, meus amores. E o teu corpo mental superior é o teu subconsciente. Tu acertou, Fernanda.
Ele que fica lá com tudo isso, ele que tem o poder sobre os corpos inferiores de imprimir coisas nele, como se fosse uma impressora 3D. Os corpos superiores têm esse poder. Mas se eu não conheço, se eu não tenho consciência, se eu não acesso o corpo crístico e átmico, eu não tenho como deixar livre passagem para ele se expressar nos inferiores. E aí os inferiores vão se retroalimentando deles mesmos, das suas crenças, cada vez mais e mais e mais e mais. E por isso que é tão difícil a gente sair numa vida dessas situações todas que a gente tem. Porque aquilo para nós é verdade, é o que nós somos. Só que hoje a gente viu que não é isso que a gente é, né? Não foi? Então, agora você está sabido de toda a fisiologia real sua e para que serve entender os 7 corpos? Para que serve isso? O que isso pode ajudar na minha vida? O que adianta eu saber que eu tenho 7 corpos? Você tem que saber para que serve isso. É a mesma coisa saber para que você quer saber se você tem linhagem estelar ou não. Gente, que diferença faz? Nenhuma. O que faz diferença é você acessar os seus corpos superiores. E é isso que vai fazer diferença na tua vida. Saber se tu veio de um planeta mais iluminado para ajudar aqui, é óbvio que sim. Se você está aqui nesse conteúdo, com certeza você veio de um lugar mais iluminado. Mas que diferença faz? Você tem os corpos iguais a todo mundo. Você está reduzido na forma igual a todo mundo. Agora pensa que o corpo 7º é o próprio Deus. Imagina se ele agisse diretamente com toda a potência, com todo amor, com toda a força, com toda a luz que ele é no teu corpo físico. Tu ia explodir. Não tem como. Por isso que tem essa redução dos corpos. Entende? É por isso que tem essa redução. Por que a gente fica desmemoriado das outras vidas e da nossa real identidade crística? Porque se tu lembrasse desde o começo de que tu é Deus, você não viveria essas experiências que você está vivendo aqui e não agregaria substância na tua vida. Deus não se experimentaria se você tivesse rememorado. Ele se experimenta da tua desmemoriação. Olha que eu invento palavras muito boas. E eu acho que todas as palavras que eu invento deveriam ir para o dicionário. Porque não tem outra para explicar o que eu estou explicando. Então Deus se nutre e se experimenta através das nossas experiências. Em todos os nossos corpos. E o universo aplaude e agradece o filho que volta para casa de forma consciente. E por que está acontecendo tudo isso no mundo? Tudo isso está acontecendo por quê? Porque há 2025 anos Jesus veio trazer o recado de quem é Deus, que as pessoas não sabiam quem ele era até então. De trazer o recado de que ele é amor e de que ele é o exemplo de quem Deus é. Ele é o átmico no mundo. Eu e meu pai somos um. Se ele e o pai dele são um, e nós somos irmãos dele como ele, nós e o nosso pai também somos um. E todos nós somos um. Entendem? Mas as igrejas fizeram o quê? Disseram que ele era o único salvador, que ele era isso, que ele era aquilo, para quê? Para que isso se tornasse inacessível para nós, né? Um avatar que consegue fazer tal coisa e se torna inacessível para nós, humanos, pobres, pequenos pecadores. E aí a gente não acessa. Se você acredita que você não é merecedor do reino dos céus, como é que você vai acessar os corpos superiores? Nunca, porque você não é merecedor. E só você pode acessar por você. Ou alguém com autorização da divindade e sua. Se você não me autoriza, eu posso acessar? Posso, mas não devo.
Então eu preciso da tua autorização, tá bom? O que eu posso fazer sem autorização individual? Posso fazer a chuva de Deus. Eu já falei isso várias vezes para vocês ano passado, falava bastante sobre isso, né? Que é quando chove aquelas pulseirinhas. Ah, minha filha tava com colar daqueles. Aquelas pulseirinhas com as bolinhas douradas. Chove filetes de luz de barbelô. Diretamente de Deus para nós. Trazendo que se penetre em todo o nosso corpo, na terra, em tudo. É uma chuva de Deus que eu digo, porque é uma chuva dourada. Como se fossem aquelas pulseirinhas de ouro descendo dos céus. Graças divinas. Luz divina descendo para nós. Então é isso, mas aí eu fui longe agora aqui no assunto. O que eu queria era falar dos 7 corpos e de como é que funciona. Para que vocês entendam e não tenham restrição em relação a isso, porque isso é teu. Isso é teu, não é uma magia, uma mágica, um negócio, né? Para mim é muito simples fazer um negócio desse. Eu faço isso todo dia. Mas para quem não conhece, para quem não sabe e não tem autorização, é simplesmente impossível. Entendesse? Deu para entender bem? Vocês estão ansiosos pro ritual, garotinhas? Que eu vi que vocês já se inscreveram. Vocês estão ansiosos para esse ritual? Vai ser, ó, massa. Vai ser muito massa, vocês vão ver. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Vai ser o primeiro. Tomara que eu tenha autorização para fazer mais. Porque ele vai ser muito, 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 muito incrível. Espero que realmente eu tenha autorização para fazer mais. E eu tava pensando em deixar gravado e entregar essa gravação para vocês, mas acho que isso eu não vou poder fazer. Eu vou ver se eu vou ter autorização para fazer um negócio desse. Eu acho que só vai dar ao vivo. Que eu acho que eu não tenho como manter essa egrégora no tipo de trabalho que é feito por mais tempo, sabe? Não é um negócio que dá para fazer online. Dá para fazer online, mas tem que ser ao vivo naquele momento, né? Por causa da força que é canalizada naquele momento. Pensa que tu vai mudar. Se o bater de asas de uma borboleta, quem leu e conhece essas histórias, pode fazer um tsunami no Pacífico, imagina o que não pode fazer um negócio desse em um filho de Deus. Imagina em vários filhos de Deus, né? Por isso que eu digo que nós estamos sendo apressados. Nós estamos sendo apressados pela divindade para a nossa iluminação. Por isso que eu estou recebendo tantas autorizações, por isso que as pessoas estão evoluindo muito rápido, os trabalhadores de Deus estão evoluindo muito rápido. Porque eles estão recebendo luz divina, informação, energia, eles estão recebendo autorizações de trabalho cada vez maiores, para que eles possam acessar cada vez mais e ajudar cada vez mais. Muito, muito animada. Já estamos sentindo alegria desde agora, imagina sábado. Fer, vai ser top. Isso aí, Caio. Vai ser muito massa. Vai ser muito incrível. Vocês já estão recebendo, tá? Há 15 dias, quem vai participar do ritual, os mentores de vocês já sabem, que nem o Reiki. O Reiki, eles não dizem que 21 dias antes de você ser iniciado no Reiki, você já vai recebendo da egrégora? Eles já sabem que vai ser iniciado 21 dias antes. Você já está recebendo, tá? Todos vocês já estão recebendo. O que vocês estão recebendo? Luz divina. Luz divina, vocês estão recebendo. Para deixar aí o que precisa deixar aí, e para receber e abrir para receber o que vocês vieram para receber nessa vida. Vocês já estão recebendo, tá? É que naquele e-mail que o professor Hélio Couto sempre responde, todos já estão recebendo auxílio espiritual. Isso aí é a mesma coisa, todos já estão recebendo, que estão aqui, que fazem parte dessa egrégora. Por isso que eu disse, a egrégora é grande, é forte. Então, embora. Vamos ser a mudança no mundo. O que eu vou ensinar para vocês vai mudar a vida de vocês para sempre.
que vocês vão experimentar, vai mudar a vida de vocês para sempre. É um antes e depois. É um antes e depois. Eu espero vocês sábado às 9 horas aqui, tá? Amanhã a gente vai falar de novo. Amanhã ao meio-dia eu vou encerrar as inscrições, porque eu quero programar sexta-feira de tarde. Eu quero programar algumas coisas para vocês, pedir algumas coisas para vocês estarem prontas para sábado de manhã, tá bom? A gente vai finalizar a sexta à noite, mas como eu preciso pedir algumas coisas para vocês, e eu vou pedir só para quem já estiver lá no grupo, então finaliza amanhã de meio-dia as inscrições, tá? Gente, um beijo. Amo vocês e a gente se vê amanhã, tá? Beijo. Até amanhã.